Amém? É muito bom estar aqui com vocês e ministrar a palavra do Senhor. Eu preciso falar que eu me apaixonei por essa igreja desde o primeiro dia. E esse louvor que vocês têm, gente, o que é isso? Eu estava ali, eu já dei um carão no ministro de louvor da minha igreja. Eu disse, cadê essa música que eu mandei você pegar? Você não pegou ainda essa música. Linda essa música, o peso da tua glória, que coisa linda. Quando eu vi, eu filmei tudo, eu disse, canta essa música lá na nossa igreja. Eu acho que ele esqueceu, mas agora não esquece mais não. Muito lindo, muita unção. É bom que a gente já vem preparado mesmo para ministrar. Hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E eu orei muito assim e pedi ao Senhor que me desse realmente qual era a direção, qual era a palavra que eu deveria ministrar aqui. E o tema que me foi dado foi Mulher, tu estás livre. E eu simplesmente amei esse tema, porque liberdade é uma coisa que todo mundo precisa e quer. A pior coisa do mundo é a pessoa ser uma prisioneira. É verdade ou não é, gente? Eu me formei em Direito e algumas vezes, por causa de alguns trabalhos na faculdade, eu visitava nos presídios. E que coisa triste é a pessoa entrar ali naquele lugar. Uma pessoa que não tem liberdade de ir e vir, não tem liberdade de escolha, não sabe para onde vai, não sabe o que quer. A prisão realmente é algo terrível. E é por isso que hoje eu quero falar sobre liberdade. A verdadeira liberdade. E hoje eu quero que você caminhe comigo nas Escrituras. E essa mensagem eu vou ler muitos textos da Bíblia. Então eu queria pedir um favor para você antecipado, se for possível. Se você tem seu celular, uma agendinha, você vai anotando os versículos. E quando eu for ler, você escuta. Porque se eu for esperar todo mundo ler todos os textos que eu vou ler, a gente vai perder um pouquinho de tempo. Pode ser, gente? Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro texto você pode abrir, que é Lucas capítulo 17, que é o texto base. No verso 1, Lucas 17, verso 1. E depois você vai anotando em casa com calma, você vai ruminar, você vai ler novamente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar de novo com você, amém? Não importa a versão que você leia, né? Eu quero ler essa versão e você vai receber aí no seu lugar. Diz assim: é impossível que não venham escândalos. Você pode repetir comigo? Diga assim: é impossível que não venham escândalos. Existem outras versões, mas eu vou ler o restante do texto. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar como uma grande pedra de moinho, amarrada ao seu pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Esse texto que diz é impossível que não venham escândalos, são palavras do próprio Senhor Jesus. Se Jesus disse que era impossível que não tivessem escândalos, é porque é impossível mesmo. Se foi Jesus que falou, é porque é verdade. Mas existe uma versão inglesa que traduz essa palavra escândalo para ofensas. E diz assim: é impossível que não venham ofensas. Isso quer dizer o quê? Que inevitavelmente nós sofreremos ofensas na nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com elas. Por exemplo, quando a gente arma uma ratoeira, né, como chamar? Como é? Alçapão, não é isso? Para pegar um bicho. Qualquer coisa que você vai armar para pegar um bicho, você vai precisar, para que você seja bem-sucedido em pegar um bicho, você vai precisar de um elemento oculto. O que é? Uma isca. Você vai precisar de uma isca. E deixa eu te falar, sua isca precisa ser oculta. Ela precisa ser silenciosa. Só a isca pode aparecer. A armadilha tem que estar toda escondida. É verdade ou não é? A isca é o que tem que ficar assim, salteando, para que aquele bichinho veja a isca e morda a isca. Quer ver? Quem gosta de pescar, quando vai pescar, leva um carro de som e liga bem alto? Liga um carro de som alto, gente? Claro que não liga. Por quê? Porque a zoada vai o quê? Vai afastar o peixe. Então, quando se pesca em
silêncio. Se joga a isca, para que quando o peixe passe inadvertidamente por aquele lugar, ele veja a isca e morda. A armadilha não é feita para ser vista, apenas a isca. E eu não sei se você sabe, mas no grego, quando há transliteração dessa palavra escândalos, essa transliteração significa exatamente o lugar onde é colocado a isca. A palavra escândalo do grego, quando se traduz no original, é o lugar onde é colocado a isca. O que é que Jesus quer nos dizer com isso, com esse texto que a gente acabou de ler? Que é impossível que na nossa vida o inimigo não arme uma armadilha, coloque uma isca muito bem colocada para nos aprisionar. A Bíblia diz: é impossível que não venham ofensas. O diabo vai colocar uma armadilha, uma isca, porque ele quer te prender. E como é que ele faz isso na nossa vida? Ele coloca uma isca qualquer? Ele coloca uma isca bem perigosa para nos fisgar. E sabe, quando a gente vê a isca, normalmente a gente não consegue enxergar o todo. A gente não consegue enxergar a armadilha por trás dessa isca. E é por isso que o que é que acontece? A gente termina mordendo a isca e nos tornando prisioneiros da armadilha. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque ninguém aqui quer ser prisioneiro, quer? Se nós estamos falando sobre liberdade, mulher, tu estás livre, é porque nós não queremos ser prisioneiras. E deixa eu te falar uma coisa, existem milhares de iscas que o diabo coloca numa armadilha para nos pegar e nos aprisionar. Mas hoje eu quero falar só de uma única isca, mas uma isca mortal, que o diabo usa para nos deixar prisioneiras. Mas hoje Deus vai trazer liberdade para essa área na sua vida. E eu creio que essa noite é uma noite que Deus vai quebrar o cadeado da sua alma, que tem prendido você. Vai quebrar, vai arrancar, vai tirar você lá de dentro. E você vai sair daqui voando para a glória de Deus. Você crê nisso? Então bata a palma mais forte para o Senhor Jesus. Amém? Porque hoje é uma noite de liberdade de Deus para você. Essa é a noite de quebrar o cadeado que tem aprisionado a sua vida e você ser completamente livre. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus disse que é inevitável que as ofensas viessem, é porque é verdade. Com certeza, se eu pudesse fazer essa pergunta aqui, todo mundo em algum momento da vida já foi ofendido. É verdade ou não é? Se nós pudéssemos falar, todo mundo já sofreu uma ofensa. É a própria Bíblia que diz isso. Todo mundo em algum momento já foi ofendido. Isso significa que o diabo já colocou diante de todas nós mulheres essa isca dentro de uma armadilha. Resta saber se a gente mordeu ou não. Resta saber se a gente comeu ou não. Hoje você vai descobrir. E se por um acaso você mordeu a isca do diabo, hoje você vai cuspir ela e você vai ser completamente livre. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Responde aqui comigo, me ajuda. Sabe por quê? Porque essa isca da ofensa é uma isca muito perigosa do diabo. Porque geralmente quando o ofendido come, quando aquela pessoa morde essa isca, ele não percebe que mordeu a isca. Ele não percebe. Por quê? Porque ele fica tão centrado em si mesmo, o foco está nele, tudo é ele, que ele não consegue perceber que ele está preso. Ele fica, coitadinho de mim, eu não merecia isso, minha sogra não deveria ter feito isso comigo, meu marido não podia ter feito isso comigo, porque isso é um absurdo, porque o Senhor não está vendo, Jesus, vem cá, socorro. E ela pensa que todas as outras pessoas estão todas erradas e que ela não tem culpa de nada. Mas ela não consegue perceber que ela é a prisioneira da armadilha. E você hoje não pode sair daqui sendo prisioneira. Você precisa sair daqui livre. Porque mulher, tu estás livre.
Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Primeira coisa que você precisa saber sobre a ofensa é aquilo que diz o Salmo 55. Eu queria que você prestasse bastante atenção. O Salmo 55, do verso 12 ao verso 14, diz assim: pois não é o inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é o adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia me esconder. Mas és tu, ó homem, e meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. Conversávamos juntos tranquilamente e em companhia andávamos na casa de Deus. Essa é a primeira verdade sobre a ofensa. É a verdade de que só é ofendido, você só vai ser ofendido por alguém que é importante para você, por alguém que tem valor para você e por alguém que é próximo de você. O texto diz: se fosse o meu inimigo, se fosse o adversário, eu teria suportado, eu saberia, eu ia esperar isso dele, mas não, foi você, meu amigo íntimo, que comia do meu prato, que conversávamos juntos, que andávamos juntos na casa de Deus. O que é que esse texto revela? Que a ofensa, ela é proferida por alguém que nós temos proximidade, por alguém que nós temos relacionamento. Geralmente quem? Nosso amigo íntimo, nosso colega do coral, nosso líder, ou talvez alguém ainda mais próximo, alguém que divide a casa com você, alguém que divide a cama com você. Você está entendendo? Quanto mais proximidade, mais relação, maior é a ofensa que nos é dada. Mais grave. E é por isso que dentro da igreja é tão fácil a gente se ofender com os irmãos. Por quê, gente? Porque aqui a gente é tudo o quê? Família. A gente é irmão no corpo de Cristo. Não é verdade? O irmão olha para você, o coitado da irmãzinha, gente. Nem todo mundo está num dia bom. Tem gente que não dormiu bem à noite, está cansado. Virou com um menino com febre dentro de casa. Aí chega já no culto, já cambaleando, pastora. E não está vendo ninguém. Passou por você, fez pouco caso de você não, rapaz. A bichinha estava com sono. Mas aí o que você disse? Foi fulana, fez pouco caso de mim. Porque ela comigo no coral canta do meu lado e passa junto de mim e não fala comigo. Por quê? Porque na igreja somos família, somos irmãos. E é por isso que é tão fácil se ofender uns com os outros. É tão fácil sentir a dor. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender bem o que eu vou te falar. Eu gosto de ensinar a palavra, é o meu ministério. Eu gosto de ensinar e eu gosto de mostrar na prática. Que é para essa verdade, esse versículo entrar em você de um jeito que você nunca mais esqueça. Por exemplo, você está dirigindo, parou num sinal, um flanelinha vem e pede um dinheiro a você. Se você não der o dinheiro ao flanelinha, porque você não tem o dinheiro, ou porque você não quis dar, e o flanelinha olha para você e diz assim: sua pirangueira, pois fica esse dinheiro para você, engula. Presta atenção que eu estou falando. Pois fica esse dinheiro, engula, não quer seu dinheiro não. Você vai passar uma semana com seu coração pesado e angustiado? Vai nada. Por quê? Porque é um flanelinha no meio da rua. Agora, se essa mesma frase, desse mesmo jeito, sua pirangueira, fica esse dinheiro para você, engula, for dita pelo seu filho, como você vai se sentir? Você está entendendo? Que o peso da ofensa é equivalente à relação de amor e de proximidade? E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado, porque o diabo é sujo, ele é podre. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a isca da ofensa, ele vai pegar a ratoeira, ele vai jogar no meio da rua, ele vai jogar lá fora no sinal, ele vai botar dentro da sua casa, na sua família, na sua igreja. Por quê? Porque ele sabe que o estrago é maior. Ele sabe que aquilo vai te aprisionar e destruir você. E infelizmente hoje em dia o lar, que era sinônimo de abrigo, de paz, de proteção, se tornou campo de batalha. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar que o diabo
criou uma armadilha, colocou uma isca e a gente mordeu. E nos tornamos prisioneiras da nossa própria mágoa, ofensa e destruição. É verdade. É verdade. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por quê? Você sabe por quê, irmã? É verdade isso? Você sabe por quê? Você sabe por que é tão fácil a gente se doer e se ofender com alguém que é próximo de nós? Por uma simples razão. Porque nós geramos expectativas em relação àquela pessoa. Você não gera expectativa em relação ao tratamento do flanelinha com você. Mas você gera expectativa em relação ao tratamento do seu filho com você. Porque uma mulher traída pelo marido sofre tanto e é tão difícil de perdoar? Porque ela gerou expectativas em relação ao marido. Porque ela gerou expectativas que aquele homem iria protegê-la, amar, cuidar dela, ser seu protetor, seu provedor. E quando ela gerou aquela expectativa, que a expectativa foi frustrada, a decepção é maior. É por isso que nós somos ofendidos, porque geramos expectativas em relação às outras pessoas. E é por isso que quando um irmão da gente, uma pessoa próxima, nos trai, tem um amargo sabor de traição. Dói na gente. Então deixa eu te dizer, a primeira verdade que você precisa entender é que o texto diz, é inevitável, é impossível. Em algum momento, Satanás vai botar uma armadilha para você ser ofendido e você cair. É isso que o texto disse. Agora, você também precisa saber que você só cai nessa ofensa, geralmente, por uma pessoa que você ama, que é próxima a você. E aí vem, se eu posso, não posso, na verdade, evitar que as ofensas cheguem, eu posso evitar morder a isca. Não é verdade? Eu não posso evitar que alguém fale uma palavra dura comigo. Eu não posso evitar que alguém traia. Eu não posso evitar que meu marido me deixe. Eu não posso evitar que minha vizinha fale mal de mim. Eu não posso evitar que o mal bata na minha porta, porque o mal está ali, a Bíblia diz. Mas eu posso evitar morder a isca e deixar de ser prisioneira. E hoje eu quero que você entenda essa palavra. O que você precisa fazer para não morder a isca e não ser prisioneira? Porque nós somos mulheres livres. Fala comigo, nós somos mulheres livres. Amém? Então hoje eu quero ensinar você pela palavra, para que seu entendimento abra de uma maneira tão forte, que todas as vezes que o diabo colocar uma isca pequenininha na sua frente, você consiga enxergar a armadilha. Fala para a irmã que está do seu lado, quando o diabo colocar uma isca na sua frente, enxerga a armadilha. Amém? Nós precisamos enxergar a armadilha por trás. E por que que a gente não pode morder a isca e ser preso? Por quê? Primeiro lugar, porque nós precisamos perdoar. Porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. A maior armadilha do diabo através da ofensa é a falta de perdão. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu não sei porquê, eu não sei para quem, acho que até para mim. Porque Deus fala com todo mundo. Mas, gente, eu não ia pregar essa ministração, pastora. Até hoje de manhã. Até hoje de manhã. Eu ia pregar outra. Também sobre liberdade. Também tudo isso. Mas Deus me falou. E eu sei que Deus tem algo muito forte para fazer aqui. Eu creio, no meu espírito eu já senti. Esse negócio aqui do inimigo perdeu. Foi Deus puro aqui. Já foi um prenúncio do que ia acontecer já já. Amém? Quem está comigo aqui está crendo? Eu estou achando que vocês não estão crendo, não. Você crê? Porque eu creio. Eu não vim aqui para brincar, não, gente. Não deixei minha casa aqui para brincar, não. Eu vim aqui para ver o inimigo perder. Amém? Você veio aqui para ver o inimigo perder? Eu vim. Eu disse, Deus, eu estou saindo da minha casa. Eu quero que as cadeias sejam quebradas e que o inimigo perca. Nós vamos sair daqui mulheres livres. Amém? Primeiro, nós precisamos perdoar, porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Veja o que a Bíblia diz em Marcos, escuta só, 11, do 24 ao 26. Diz assim, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no,
para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Gente, olha bem para mim. Jesus falava sério quando ele disse que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você sabia disso? Ele não estava brincando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente vive numa cultura onde nem sempre o que se fala é levado a sério. Nem sempre o que se fala é a verdade. E as pessoas não têm o costume de levar as nossas palavras a sério. Isso acontece desde a infância. Eu vou ensinar você como é que isso acontece. Quem é mãe aqui sabe. Tem vezes que a mãe e o pai, o menino tá correndo pela igreja. Menino, para de correr pela igreja, senão você vai levar uma surra quando chegar dentro de casa. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você vai levar uma... até ela me disse, Você vai levar uma surra se você ficar correndo. Vou lhe dar uma surra. Aí o que é que acontece? Você diz uma vez, você diz duas, você diz três. Quando você chega em casa, você tem a roupa para lavar, os pratos para cozinhar. Seu marido vai pedir uma janta. Você já está tão estressado. Você quer saber lá de dar surra em menino? É verdade ou não é? Ou então, se você disciplina, você não dá a sua. Você dá uma tapinha de leve, não é? Ou você dá uma tapinha de leve, ou você não dá nada, ou você dá para arrebentar. Porque você está tão frustrado que você termina indo além. Sabe o que é que isso cria na cabeça de uma criança? Uma confusão emocional. Ela não consegue entender quando o pai e a mãe estão falando a verdade. E logo ela subentende que nem sempre tudo aquilo que as figuras de autoridade dizem é verdade. E ela leva isso para a sua vida adulta. É por isso que você que é mãe precisa ter muito cuidado. Aquilo que você fala, você precisa cumprir. Mesmo que seja difícil para você, mesmo que doa para você. Minhas filhas são assim. Se eu disser assim, não vai para ali não, porque senão elas não vão, elas ficam pianinho. Porque elas sabem que mesmo que eu estiver cansada, eu posso estar do jeito que for, eu vou cumprir, porque eu quero ter minha palavra e minha autoridade firmada com ela. E a gente faz isso às vezes sem querer. E a gente cria adultos assim. Aí o que é que acontece? A gente faz isso no nosso dia a dia. Sendo crente, viu, gente? Sendo crente. E não percebe. Quer ver? Eu vou lhe dizer como é que a gente faz. Você está no shopping passeando. Não, você não foi passear. Você foi pagar uma conta. Você precisa tirar o dinheiro do banco e você tem hora para sair do shopping para ir pagar a conta. Então você vem no shopping nas carreiras. É verdade ou não é? Aí quando você está vindo nas carreiras, lá longe, você encontra a irmã Zefinha da igreja. Você pensa, meu Deus, eu não acredito. Lá vem a irmã Zefinha que fala que sou eu atrasada. Jesus, eu tenho que passar. Não é? Você faz de tudo para escapar da irmã Zefinha. Mas quando ela para bem na sua frente, você está cara a cara com ela. Aí o que é que você faz? Glória a Deus, irmã Zefinha. Oh, coisa boa encontrar a senhora. Tudo na paz. Não é? Aí a irmã Zefinha... Escuta onde eu quero chegar. Aí a irmã Zefinha... Oh, minha filha... Aí a irmã Toma Zefinha falar e você diz assim... Oh, irmã Zefinha, vamos marcar um dia pra gente tomar um cafezinho depois, tá certo? Vamos, mas nunca a gente se viu. Tá bom, tchau. Perceba que nada do que você disse e fez era verdade. Primeiro, você não estava pensando em Deus para dizer glória a Deus. Segundo, você não estava feliz para fazer animação quando viu a irmã Zefinha. Terceiro, você não queria tomar aquele café. Era só uma desculpa, você sair da conversa e ir embora. É verdade ou não é? É isso que nós fazemos todos os dias. E deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito perigoso. Porque a gente acha que Deus é assim, mas com Deus não é não, gente. A Bíblia diz que quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele trabalha e vive num nível de fidelidade e integridade superior a gente muito. Isso quer dizer que quando Ele fala uma coisa, Ele cumpre. E se Deus disse que se você não perdoar, você não vai ser perdoado, Ele estava falando a verdade. Você consegue perceber a gravidade desse texto? Você consegue perceber como é sério aquilo que Deus está falando aqui para mim e para você? Quando Jesus fala, Ele fala sério. E nós precisamos levar a sério.
Porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Mas deixa eu te dizer, Jesus falava tão sério quando disse isso, que ele não só disse uma vez não. Ele queria que isso entrasse na sua cabeça de uma vez por todas. E ele disse isso dezenas de vezes, do mesmo jeito, nos evangelhos. Eu tinha bem uns 15 para ler, mas eu não vou ler. Eu vou ler 3. Só para você ver a seriedade com que Deus trata o perdão. Ele diz, pois, Mateus 6, 14 e 15, já é outro. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Eu esqueci de olhar o horário que eu comecei, pastor. Eu tenho até que horas? 8h59, 9. 9h30, certo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não perdoará as vossas ofensas. Lucas 6, 37 e 38 diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E muitos outros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Se eu fizesse essa pergunta aqui, que eu não vou fazer porque eu tenho sabedoria. Mas se eu perguntasse aqui a cada uma de nós mulheres, quem aqui gostaria que Jesus te perdoasse da mesma maneira como você perdoa as outras pessoas? Eu acredito que poucas mãos se levantariam. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, é exatamente assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Da maneira que você perdoa alguém, é a maneira que você vai ser perdoado. É isso que a Bíblia está dizendo. Do modo como você libera uma pessoa, é a maneira como você vai ser liberado por Deus. Se você perdoa, você vai ser perdoado. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Então, se você quer ser livre e não quer viver numa prisão, você precisa perdoar. Porque se você perdoar, você será perdoado. Segundo lugar, por que você precisa perdoar? Porque nós precisamos perdoar, porque quem não consegue perdoar se esqueceu da grande dívida que foi perdoado. Em Mateus 18, Jesus queria ensinar para a gente sobre o cativeiro da falta do perdão. E ele disse assim, em Mateus 18, 21, Pedro chegou para Jesus. Gente, Pedro é uma figura, não era? Pensa num camarada falastrão. Ele era falante, gostava de aparecer. Todo exagerado. Pedro era aquele 8,80. Já viu? Aí ele chegou para Jesus e disse assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Eu fico imaginando Pedro. Ele disse, agora eu vou impressionar o mestre com minha capacidade de perdoar 7 vezes a mesma pessoa. Eu acho que Pedro está dizendo, agora eu vou arrebentar com o coração de Jesus, vou mostrar que eu gosto de perdoar, vou mostrar que eu sou santo. E aí, como é que Jesus responde? Ele responde com uma parábola. Ele responde com uma parábola. Ele diz assim, o verso 23 e o 24. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer as contas com os seus servos. Fala essa palavra comigo, servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Para você entender comigo esse texto e a gravidade desse texto, eu quero que você saiba o que é um talento. Um talento era uma unidade de medida que era usada para medir alguma mercadoria. Ouro, prata, bronze ou qualquer outra mercadoria. Um talento era o equivalente a 34 quilos de uma mercadoria, que era o que se entendia que um homem sozinho poderia carregar. Então aqui o texto diz que aquele rei, ele tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 vezes 34 é 340 quilos. Ou seja, aquele homem devia 350 toneladas. Vamos dizer que era de ouro. 350 toneladas de ouro. Nos dias atuais valeria 4,5 bilhões de dólares. Presta atenção, o que é que Jesus estava enfatizando aqui no texto? Que aquele homem tinha uma dívida que ele nunca poderia pagar. Era uma dívida impossível. Jesus foi exagerado de propósito. Vocês estão me entendendo? Ele disse assim, 10.000 talentos de propósito. Ele estava dizendo assim, era uma coisa absurda.
não tinha como pagar 10 mil talentos. E aí o texto continua e diz assim: e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, ninguém tem íntima compaixão por uma dívida de 4,5 bilhões de dólares. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o que está por trás desse texto? Movido de íntima compaixão, soltou-lhe, fala comigo, soltou-lhe. Soltou ele da prisão e perdoou-lhe a dívida. Nessa parábola, o rei representa Deus e o servo somos nós. Essa parábola é para dizer que Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Não tinha como a gente pagar a dívida que nós tínhamos contra o próprio Deus do pecado. Mas Ele, por íntima compaixão, foi lá e nos perdoou. Mandou Jesus para nos perdoar. Mas o que é que o texto faz? Continua e diz assim: saindo, porém, aquele servo, fala comigo, servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando mão, o sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Deixa eu ensinar para você. Você já sabe o que é um talento. O que é um denário? O denário era o equivalente a um dia de trabalho. Um dia de um trabalhador. Então, 100 denários, nos dias de hoje, seriam 46 mil dólares. Que é uma dívida pagável. 46 mil reais, vamos dizer assim. Isso nos mostra o quê? Que as ofensas que nós guardamos uns contra os outros, se comparadas às nossas ofensas contra Deus, são como 4,5 bilhões comparadas a 46 mil. Vocês estão me entendendo? Quando Jesus conta essa parábola, ele estava dizendo: vocês tinham uma dívida que não podiam pagar. Eu, movido de íntima compaixão, perdoei vocês. Por que é que vocês não conseguem perdoar os outros? É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos perdoar, senão não seremos perdoados. E nós precisamos perdoar, porque se a gente não perdoar, a gente se esqueceu da grande dívida que fomos perdoados. Não esqueça não, minha filha. Deixa guardada aí na sua memória. Você precisa se lembrar que Jesus te perdoou de uma dívida que você não podia pagar. Então, toda vez que você quiser segurar aquela irmãzinha, seu marido, sua sogra, ou qualquer outra pessoa que você está com raiva, quando você segura ela numa prisão, você está dizendo: estou nem aí porque o Senhor fez por mim na cruz, Jesus. Eu até já me esqueci que você me perdoou. Eu até já me esqueci que alguém teve piedade de mim. Eu até já me esqueci que eu também sou pecador. Amém? Você pode se expressar aqui comigo? Vocês ainda estão gostando de mim? Então? Amém? Não fica achando que isso é uma palavra dura, não. Sabe por que isso é uma palavra de amor? Porque quando Jesus nos ensina e nos exorta, é porque Ele nos ama. Porque Ele quer ver a gente totalmente livre. Hoje você vai ter um entendimento que você nunca teve sobre a falta de perdão. Hoje eu quero que você saia daqui expert em perdão. Porque você vai sair dessa prisão. Amém? Amém, gente? Então presta atenção. Mas eu mandei você repetir uma palavrinha nesse texto. A palavra foi... Vocês são afiadas. Por que eu mandei vocês repetirem? Porque quando Jesus contou essa parábola, Ele estava falando para quem? Para os seus servos. Ele não estava falando para o ímpio, não. Ele não estava falando para o incrédulo, não. Ele estava falando para o servo. Isso quer dizer que essa palavra é para quem? É para mim e é para você. Agora presta atenção. Tenho a continuação. O texto, no versículo 34 e 35, quando continua, diz assim: e indignado, o que foi que aquele rei fez? Ficou indignado porque ele não perdoou o outro. E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores. Fala comigo, atormentadores. Até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se de todo o coração, Talita, e a igreja Logos, não perdoar cada um
dos seus irmãos as suas ofensas. Talvez você não entendeu, mas eu vou te explicar melhor esse texto. Jesus contou essa parábola, que ele perdoou uma dívida imperdoável. O servo foi lá e não quis perdoar. Jesus fez o quê? Entregou aos atormentadores. Esse texto tem 3 pontos principais. O servo que não quer perdoar, ele é entregue aos atormentadores. Ou seja, ele é levado para ser torturado. É o que o texto diz, ele é levado para ser torturado. O que é que o dicionário fala de tortura? A agonia do corpo e da mente. Assim acontece com quem não quer perdoar nos dias atuais. Ele é entregue para ser torturado. E os perpetradores dessa tortura são o quê? São espíritos demoníacos. Deus dá permissão a torturadores para infligir agonia de corpo e de alma e de mente, mesmo se nós formos crentes. Quer ver? Você está dizendo, meu Deus, essa pastora está dizendo uma doidice. Estou não. Você já viu uma pessoa rancorosa ter paz? Alguém aqui já viu uma pessoa rancorosa ter paz? Por quê? Porque ela está entregue aos atormentadores. Você está entendendo? Quando você lê a Bíblia, você tem que entender o que ela está dizendo. Ela está entregue aos atormentadores. Porque quando acaba o culto, tem gente que vem aqui, pastor, ora por mim. Pastor, eu estou com uma gastrite, uma úlcera. Você bota a mão, minha filha, você pode estar num jejum, no óleo, na oração. Pode ser a pastora do fogo, pode ter mandado trazer a conferência internacional. No outra conferência, a pessoa está onde? Está no altar. Por quê? Por quê, gente? Porque ela está entregue a atormentadores de corpo e de mente. Gente, até a ciência já prova, os médicos dizem que existem certas doenças, como cânceres, úlceras, gastrites e doenças mentais, que são ocasionadas por quê? Eles dizem que é demônio? Eles dizem não, eles dizem que é o quê? Que é a cabeça. Mas a gente sabe o que é, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. Segundo, o que é que esse texto diz? Ele diz que o servo que não queria perdoar teve que pagar a dívida original impagável. Ele disse, volta porque agora tu vai ter que pagar. Aquela de 45 bilhões, volta. É essa que tu vai ter que pagar agora. Porque você não quis perdoar de 46 mil. Vocês estão me entendendo? Se a gente não quiser perdoar, a gente vai ter que pagar uma dívida impagável. Sabe que dívida impagável é essa? Mateus 7, 22 e 23. E então lhes direi abertamente, Senhor, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você não perdoa, se você não libera a pessoa que te ofendeu, uma hora você vai dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu era tua serva. O que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele vai fazer você fazer o quê? Vai pagar a dívida original. Vai pagar a dívida que não poderia pagar. E o que é que esse texto diz mais? Que Deus Pai fará isso a qualquer crente que se recuse a perdoar do fundo do coração, independente do tamanho da mágoa ou da ofensa. Gente, Jesus foi tão específico que se você ler todos os evangelhos, você vai ver. Quando ele contava uma parábola, ele não explicava a parábola. Geralmente ele não explicava, só se os discípulos pedissem. Essa foi a parábola que Jesus contou e no fim ele, espera aí que eu agora vou explicar. Para você entender bem direitinho. Ele não queria que ninguém ficasse confuso. Ele foi lá e explicou. Ele disse, da mesma maneira que esse rei, a historinha, vai acontecer com cada um de vocês que não quiserem perdoar uns aos outros. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Mas eu não sei porque às vezes a gente considera a falta de perdão um pecado menor na igreja. É menor do que o homossexualismo, é menor do que o adultério, é menor do que tantas outras coisas. Mas a falta de perdão é o maior prisioneiro da alma de um ser humano. E deixa eu te dizer, a maioria, eu posso dizer a você, 90% da população, ou já foi preso por isso, ou ainda está. É verdade ou não é? Por causa de um vizinho, por causa de uma amiga, por causa de um marido, por causa de um parente, por causa de um cunhado. E às vezes por causa de uma coisa tão pequenininha. Porque a gente não pode morder essa isca e ser preso. Porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. E se nós não perdoarmos, nós esquecemos da grande dívida que nos foi perdoada. Agora, como é que você vai fazer para ser livre? Porque você vai dizer, pronto, pastora, eu mordi a isca.
Eu estou chateada com a pessoa. No meu coração eu tenho mágoa, eu tenho ofensa. Quando eu penso em fulano, dói em mim. Aquela pessoa ainda não está completamente livre na minha vida. Eu vivo numa prisão. Meu marido me deixou, até hoje eu tenho raiva dele. Eu tenho raiva da mulher que ele saiu de casa. Talvez você está numa prisão. Porque sua sogra disse uma palavra dura para você, porque um pastor antigo falou, lhe feriu. Porque um líder falou mal de você. Porque uma irmã levantou uma calúnia. Por causa de uma vizinha. Eu não sei quem foi que te feriu. Quem foi que o diabo usou para colocar uma isca e você caiu na armadilha. Mas hoje você vai sair dela, em nome de Jesus. Amém? Se você reconhece que você está na armadilha, como é que você sai dela? Primeiro, você vai ser curada e livre quando você parar de culpar os outros. A Bíblia diz em Apocalipse 3,18: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Pega na sua mão um colírio assim. Vamos lá, gente, um colírio. Faz assim. Profeticamente, você vai pingar um colírio agora no seu olho. Pinga. Pinga no outro olho agora. Profeticamente. Pronto. Você está pingando um colírio nos seus olhos para você poder enxergar. Hoje Deus te trouxe aqui para abrir sua visão, para você enxergar. A Bíblia diz em Apocalipse: compre colírio para ungir seus olhos e você poder enxergar. O que é que você precisa enxergar? Sua verdadeira condição. Porque não importa o que fizeram com você, não importa o que fizeram comigo, se você abrigar a ofensa e a falta de perdão, você está tão errado quanto, e você está prisioneiro e precisa dizer: eu estou prisioneira, me ajuda, eu preciso sair. Eu não vou mudar quando eu digo que está tudo bem, gente. Eu só mudo quando eu reconheço que as coisas não estão tão bem, que as coisas precisam mudar. Nós precisamos olhar para nossas próprias falhas de caráter. Por quê? Porque a gente só vai ser livre quando a gente para de culpar. Porque quando a gente culpa, a gente se esquece da gente. A gente só olha para o outro. E a gente se esquece de ver a nossa parte nisso aí tudo. Adão podia não ter comido a fruta. Podia ou não podia? Mas ele fez o quê? Ele culpou Eva. Porque essa é a tendência natural da gente. Minha, sua. Mesmo que alguém faça algo contrário com a gente, nossa tendência é o quê? Se proteger. Aí a gente bota a culpa no outro. Mas a gente só vai ser livre quando a gente parar de culpar as outras pessoas. Diga: eu serei livre quando parar de culpar as outras pessoas. Ser vítima não é justificativa para guardar ofensa, gente. Ser vítima não é justificativa para guardar ofensa. Mas eu não sei por que nós que somos cristãos ficamos perplexos, admirados, quando essas coisas acontecem. Por que que a gente fica? Se a gente sabe que isso é inevitável. Alguém te machucou, alguém disse uma palavra dura com você, feriu você, machucou sua alma, te aprisionou, te botou num calabouço. Isso não é justificativa para você não perdoar. Ei, quem está perdendo é você. Você é a prisioneira da história. O agressor está lá fora, ó, livre, ó, não está nem aí para você. E você está lá presa. Você precisa ser livre. Você precisa parar de culpar as outras pessoas. Só porque você tem sido maltratada não te dá permissão para se enjaular. Não faz isso não. Não se enjaula não. José, gente, é o maior exemplo para a gente. A Bíblia diz que José tinha tudo para viver numa prisão. Ele tinha tudo para ser um prisioneiro da alma. Gente, ele chegou para os próprios irmãos, para levar algo para os irmãos. O que é que os irmãos fizeram? Jogaram ele dentro de uma cisterna. Foi só isso? Foi nada. O que foi que eles fizeram? Arrancaram a roupa que o pai deu. A roupa preferida dele. Melaram de sangue. Disseram para o pai que ele morreu. Venderam ele como escravo por uma caravana de ismaelitas. Foi só isso que José passou? Foi não. Foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Trabalhou 10 anos. Foi leal e fiel, como um bom servo, um bom mordomo aquele homem. Ele deu a vida para Potifar. E o que foi que Potifar fez com ele? Jogou ele na cadeia. Por quê? Porque ele também foi leal a Deus. E não se perdeu sua pureza com uma mulher indecente.
E José foi parar numa prisão, gente. Mas não é essa prisão que a gente tem hoje, não. Que os presidiários saem para o Dia das Mães, para ver a mãe. Que eles saem para ver o sol, que eles jogam bola. Não. Que toma sol. Não. A Bíblia diz que José foi lançado numa masmorra. E se você for estudar a palavra, você vai entender que uma masmorra era uma prisão embaixo da terra. O prisioneiro era colocado ali para morrer. Era dada a comida necessária para sobreviver minimamente. A Bíblia diz, valer, nos textos proféticos, que ele estava acorrentado com mãos e pés, ferido. José foi colocado numa prisão para morrer. Por quê? Porque ele era justo e fiel. Você pode ouvir o grito da dor de José dentro daquela prisão? Você consegue imaginar o que se passou na mente dele? Meu Deus! Eu fui fiel a ti. Eu fui um bom filho, um bom irmão. O que foi que me aconteceu? Me venderam. Trabalhei como escravo. Mas não somente isso, fui parar aqui nessa prisão, porque eu disse não para o pecado. Cadê você, Senhor? Você lê isso na Bíblia? Você lê isso na Bíblia? Você lê isso na Bíblia? Você consegue ouvir esses pensamentos de José? A Bíblia diz que em um dado momento, Deus honra José. Ele vira o quê? Príncipe do Egito, governador. E o que é que acontece? Aqueles que fizeram a ofensa vão até ele. Para quê? Para pedir. Porque estão no papel de pedir. O que é que a Bíblia diz quando José viu aqueles homens? Chorou amargamente. José disse assim, vai tudo para a cadeia agora. Vai morrer. Vou fazer com vocês o que fizeram comigo. Vou jogar vocês numa cisterna. Foi isso que José fez? Foi isso que José fez? Eu vou ler para você o que José fez. A Bíblia diz, em Gênesis 45, do 5 ao 8, diz assim: olha o que José disse para aqueles homens. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá nem cultivo, nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente. Meu Deus, esse texto é muito forte. Para lhes salvar a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá não, mas foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governo do Egito. José era o homem mais livre. Ele tinha todos os motivos para ser um prisioneiro, mas ele era o homem mais livre de todos. Isso não é uma resposta de um prisioneiro. Isso é uma resposta de um homem livre. Não importa o que você sofreu, não importa se você foi abusada, se você foi mexida, se você foi traída, se você foi machucada, você não precisa ficar nessa prisão. Você pode escolher perdoar, você pode escolher ser livre, você pode escolher sair, e é essa escolha que Deus está propondo para você. Deus está dizendo, ei, você vai fazer como José ou não? Você vai olhar para quem te ofendeu e dizer, eu sou livre. Tudo isso que você fez contra mim foi para que a glória de Deus se manifestasse na minha vida. Foi para que Deus me colocasse em lugar de honra. Você consegue entender? Deus trouxe você aqui para você ser livre. Para você dizer, não importa o que fizeram contra mim, se minha mãe me espancou, se meu pai me agrediu, se eu fui abusada, se eu fui traída, se eu fui machucada, não importa o que fizeram contra mim, a minha dor não justifica eu ser prisioneira. Sua resposta hoje vai determinar seu futuro. Você quer ser uma prisioneira ou você quer ser uma mulher livre? É assim que você será, amém? Você só será livre quando você não somente fizer o que a gente acabou de fazer, parar de culpar os outros. Você será livre quando você abrir mão do pagamento da dívida. Faz assim comigo. Quando você abrir mão do pagamento da dívida.
Na antiga aliança, no Antigo Testamento, se alguém fizesse um mal contra alguém, ele tinha o direito de pagar na mesma moeda. Era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus vem e diz aos crentes da nova aliança. Ele diz assim em Mateus 5, do 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhes ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo, tire também e tirar-lhe a túnica. Deixe também que leve a capa. Se alguém forçar a caminhar com você 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que lhe desejar algo emprestado. Mas deixa eu te dizer, quando uma pessoa é magoada, ela acredita que tem uma dívida a ser paga para ela. Ela acredita que ela precisa do pagamento daquela dívida. E esse pagamento pode ser qualquer tipo, monetário, seja qual for. Mas geralmente, quando nós fomos feridos por alguém, o pagamento da dívida que a gente quer, pelo menos é o quê? Um pedido de desculpas. A gente quer o quê? A gente quer que o agressor reconheça a ofensa. É verdade ou não é, irmãs? Eu estou falando a verdade ou não estou? A gente quer um pedido de desculpa. Sabe por quê? Porque a gente quer uma compensação pela dor que a gente sofreu. A gente quer uma compensação pelo mal que a gente passou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus tivesse esperado a gente pedir compensação, ele não tinha morrido na cruz para nos salvar, não. Se ele tivesse esperado aquelas pessoas que estavam ali, crucifica, ele não tinha morrido por ninguém. Porque a gente está querendo compensação. Por que a gente quer pagamento de uma dívida de alguém que quando se arrepende e reconhece diante de Deus que é pecador, Jesus lhe perdoa a dívida e a gente quer que ele pague? A gente quer ser melhor que Jesus. Se quando a gente chega diante de Deus, ele nos exime, por que a gente quer o pagamento da dívida? Você só vai ser livre quando você liberar. Quando você disser, tá bom, eu abro mão da compensação. Eu abro mão. E a gente viu isso na vida de quem? De Davi. Eu já estou terminando. A gente viu isso na vida de Davi. Davi foi um dos homens mais perseguidos e maltratados na Bíblia. A Bíblia diz que Saul perseguia Davi sem culpa nenhuma. Davi não fez nada contra ele. Davi tinha Saul como pai. Eu estou falando para você que está sendo perseguida, maltratada, injuriada. Deus me trouxe aqui para dizer essa palavra para você. Amém? Você está recebendo aí? Davi foi assim, perseguido e maltratado. Saul passou a vida todinha tentando matar Davi. Teve um momento que Davi poderia matar Saul, mas a Bíblia diz que ele não fez. E quando ele não fez, o que foi que Saul fez? Continuou perseguindo Davi. Ele deixou um recado. Ele disse, não adianta o que você fizer, eu vou continuar perseguindo. Ou seja, agora era caso de vida ou morte. Ou ele matava Saul, ou ele ia morrer. Vocês estão me entendendo? Aí ele vem com uma segunda chance. A Bíblia diz que Davi passa com seu exército pelo bando de Saul. Estava todo mundo fazendo o que, gente? Dormindo. Está provando que você lê a Bíblia. Estava todo mundo dormindo. E um servo de Davi, Abissai, olha para mim, um servo de Davi, Abissai, disse assim, Deus te deu agora nas tuas mãos o teu inimigo. Não foi? Ele usou até o quê? Deus na jogada. Tem gente que usa Deus na jogada, viu? Cuidado com Abissai. Cuidado. Cuidado com Abissai. Que manda você se vingar. Que diz assim, dá um gelo nele. Faz do mesmo jeito com ele. Cuidado. Abissai foi lá e disse, Deus entregou nas tuas mãos. Deixa com uma só. Com uma só eu mato. Você não precisa nem fazer o trabalho sujo. Deixa eu fazer. O que foi que Davi fez? Mesmo sabendo que se não matasse ele ia ser morto. Porque Saul já tinha deixado o recado. Davi disse, nunca eu me atreveria a me levantar contra um ungido de Deus. E sabe o que é que Deus fala comigo nesse texto? Que Deus usa homens com o coração de Saul para revelar homens com o coração de Davi. Se aparecer um Saul
na sua vida, alguém querendo matar você, destruir você, fazer o mal contra você, é Deus querendo revelar se seu coração é de Davi e se você vai agir como um coração nobre de um pastor ou com a insegurança de um rei como Saul. É um teste. Mas Davi passou no teste. Ele escolheu abrir mão da dívida. Gente, e o que foi que aconteceu? Foi a coisa mais sábia que ele podia ter feito. Ele deixou Deus ser o vingador. Ele podia ir lá e pá, matar. Podia ou não podia? Podia. Mas ele disse, não. Minha justiça vem de Deus. A vingança quem faz é Ele. Não sou eu que vou fazer. Deus trouxe você aqui para dizer, a sua justiça é Deus. Deixa Deus vingar. Deixa Deus fazer. Seu papel é amar. Seu papel é perdoar. Seu papel é ser livre. Seu papel é ser livre. Seu papel é ser Davi. Seu papel é ser José. Você quer ser prisioneira? Você quer ser prisioneira? Mas a Bíblia diz mais, que quando Davi deixou a vingança na mão de Deus, o que foi que aconteceu? Ele foi sábio. E Deus vingou Saul com os filisteus. Morreu ele e os da sua casa. Agora o mais lindo nesse texto, pastora, que eu amo essa história. Eu sou apaixonada por Jesus, eu sou apaixonada pela Bíblia. Sabe por quê? Porque Davi, quando descobriu que Saul tinha morrido, ele não fez festa, não. Ele não disse, morreu, achei que foi o pouco que estava fazendo contra mim. Olha bem para mim. Quando aquela pessoa que te feriu, te machucou, quando Jesus pesa a mão na vida dele, não sorria, não. Porque você não é prisioneira, não. Você é uma mulher livre. E livre, age como livre. Sabe o que foi que um homem livre fez? O homem que matou Saul disse assim, agora eu vou dizer para Davi. Eu vou lá para dizer que eu matei o arqui-inimigo dele. Eu vou contar essa goga para ele. Eu vou me gabar, eu vou dizer, matei quem queria te matar. E a Bíblia diz que quando aquele homem chegou para Davi e disse, matei quem queria te matar. Sabe o que foi que Davi fez? Como ousaste tocar no ungido de Deus. A Bíblia diz que Davi mandou matar aquele homem. Mas não só isso, gente. Davi compôs um hino. Davi compôs uma música para lamentar a morte de Saul. Mas ele não só fez isso não, porque um homem livre, uma mulher livre faz isso. Ele disse assim, no campo que ele morreu, ninguém, não desce chuva, não desce sol, ninguém constrói, ninguém planta. Em memória a Saul. E sabe o que foi que ele fez? Silêncio. Ele proclamou silêncio. Ele disse, ninguém vai contar. Eu não quero que ninguém fale da morte de Saul. Eu não quero ver ninguém rindo de Saul. Eu não quero ver ninguém falando mal dele. Eu não quero ver que ninguém saiba disso. Eu quero que fique em silêncio. E mais, eu quero que vocês chorem. Eu quero que todo mundo chore. Que cante essa música em homenagem a ele. Porque eu sou um homem livre. E quem é livre age com nobreza. Mas quem é preso quer vingança. Você é livre. Você age com nobreza. Você só é livre quando você abrir mão do pagamento da dívida. Abra mão, minha amada. Jesus trouxe você aqui para dizer, abre mão. Você quer tanto que aquela pessoa pede perdão a você? Abre mão, deixa ela com Jesus. Jesus vai te honrar, Ele vai te abençoar. Ele vai te fazer ser grande. Você não precisa fazer nada por você não. Quem bota a luz é Jesus. Quem diz é Ele. Quem tira de detrás das malhadas é Ele. Eu posso dizer que essa é a mensagem da minha vida. Porque eu vivi isso. Vivi. Por muitos momentos na minha vida me senti injustiçada. Jogar, vamos botar ela ali, bem escondida. Joga ela lá de baixo, para ninguém ver. Eu quero ver que vai brilhar. Lá naquele lugar, manda para longe. Mas você precisa ser livre. Sabe por quê? Porque não é você que sai de dentro da cisterna. Não é você que abre o cadeado do presídio. Não é você que vai subir e diz assim, me nomeie, o governador é nada. É Deus que diz assim, foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem aqui, minha... É isso que Deus faz com a vida da gente. Ele vai lá, tira você e te honra. Você não precisa de ninguém, não. Você só precisa de Jesus.
Você só precisa ser livre. Seu coração é de Saul ou de Davi? Sua atitude é de José ou dos irmãos? Você quer ser uma mulher livre? Abra mão. Abra mão. Você será livre quando você pedir perdão a quem você ofendeu. Porque na vida a gente não só recebe ofensa, não, a gente também faz. Peça perdão a quem você ofendeu. É assim que você vai ser livre. A Bíblia diz, façam o possível para viver em paz com todos. Jesus está dizendo, minha filha, o que depender de você, você tem que estar em paz com todo mundo. Então vai pedindo perdão a todo mundo. Deus trouxe você aqui, porque hoje é a noite. Você vai sair daqui, quando você chegar na sua casa, você vai ligar para aquela pessoa que você sabe há muitos anos que você nunca pediu um perdão a ela. Você vai pedir, porque você quer ser livre. Não foi a conferência que me deram? Se você quer ser livre, minha filha, você vai do começo até o fim. Você começa e termina. Você vai lá, você vai ligar. Me perdoa por aquilo que eu te fiz. Eu estava errada. E se humilha. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar, o Senhor vai se exaltar. Não fica dizendo, porque foi você, porque você fez aquilo, porque você fez... Não, não, não. Que nem esse tipo de pedido de perdão que você tem que dar, não. Tem que ser um pedido de perdão humilde. Meu Deus, será que eu vou voltar aqui, pastora? Estou até com medo. Você quer ser livre, você precisa pedir perdão também a quem te ofendeu. Não é a quem você ofendeu, não. É a quem ofendeu você. A mim, pastora. A você. É o que a Bíblia diz. Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar, não é você não, viu? É o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Jesus disse, quando alguém fizer alguma coisa errada, não espere ele vir pedir perdão, não. Quem tem que pedir é você. Vai lá e pede perdão. Mas muita gente aplica esse texto errado. Ele acha que é assim, você tem que ir no irmão para mostrar o erro. Tá vendo o que você fez? Não. Lê a Bíblia direito, com entendimento, com inteligência. É uma progressão. A Bíblia diz, pede. Se ele não te perdoar, você faz o quê? Chama uma testemunha. Se ele não chamar, mais isso, mais isso. O que é isso, minha gente? É Jesus dizendo assim, mostra para ele o erro. Não. É Jesus dizendo assim, continua tentando, continua tentando, continua tentando, continua tentando, até você ser livre. Jesus está dizendo, continua pedindo até você ser livre. E em último lugar, você será livre quando você se deixar refinar pelo Senhor. Se deixe refinar pelo Senhor. A Bíblia diz, compre de mim ouro puro, refinado no fogo. Gente, um ouro refinado é um ouro mole, flexível. Ele é mole. O que é que ele vai? Ele vai para o fogo e jogam nele um líquido chamado solvente. Quando jogam o solvente e jogam ele no fogo, o que é que acontece? Os metais pesados descem. Níquel, ferro, desce. O ouro que é puro fica em cima, mole, flexível. Presta atenção. Quando Jesus disse assim, compre de mim ouro puro, refinado, se deixe ser refinado pelo Senhor. Ele está dizendo assim, ó, tu traz aqui, ó, uma aliança. Tem ouro em você? Tem. Mas tem metal pesado? Tem também. Tem ferro, tem níquel, tem um bocado de coisa aqui. Aí o que é que Jesus faz? Joga a gente no quê? No solvente. Quem é o solvente? É o Espírito Santo. Ele joga o solvente, que é quem convence do pecado, da justiça, do juízo. Quando ele termina de jogar o solvente, ele faz assim, vai para o fogo. Vai para o fogo. É lá que eu quero limpar você. É lá que eu vou purificar você. É lá que eu vou produzir ouro de verdade. Vai sair brilhando. Vai sair reluzindo. E vai sair livre. Se você é essa pessoa que chegou aqui, que ouviu essa palavra e que disse, pastora, nem eu sabia que eu era prisioneira. Mas hoje eu quero sair daqui livre. Porque no meu coração tem uma mágoa de fulano. No meu coração eu não perdoei cicrano. No meu coração tem algo que está me aprisionando. Eu não consigo fluir na minha vida. Eu não consigo crescer na minha vida espiritual. Eu não consigo crescer no meu negócio. Eu não consigo crescer nas minhas emoções. Fique em pé. E eu quero que toda a igreja fique em pé. Para ninguém ficar constrangido. Porque até que se você não foi, você vai ficar em pé também. Para receber a oração, que a oração é sempre bom. Não é? Amém? E eu quero que você ore comigo. Deus te trouxe aqui para triturar você, até você virar o pó. Porque é isso que ele faz com o ouro, o ourives. Sabe o que ele faz? Ele pega a aliança, ele tritura todinha, até ela virar um pó. Quando ela vira um pó, ele joga o solvente. Quando ele joga o solvente, ele mete no fogo.
Deus trouxe você aqui para pingar um colírio nos seus olhos, para você enxergar a verdadeira situação, para você ver a verdade, para você perceber que não importa o que fizeram contra você, não importa a dor que você viveu, não importa a circunstância que você sofreu, não importa se você foi injustiçado, traído, jogado numa masmorra, não importa se esqueceram de você, não importa se fecharam a porta para você, não importa se bateram a tapa na sua cara. Feche seus olhos, feche seus olhos. Não pede não. Não pede nada que o Espírito Santo quer fazer com você. Nada. Não importa o que você passou. Não importa a sua história. Não importa se você foi traída, esquecida, abandonada, injuriada, maltratada. Não importa como está seu coração. Não importa se você está com ódio, se você está com raiva, se você está com ira, se está doendo dentro de você. Não importa se a pessoa que você mais amava virou as costas e não te ajudou. Não importa se você foi rejeitada. Não importa se você não teve um pai para te amar, para te dar amor, para te dar carinho. Ao contrário disso, tocou em você como não deveria. Não importa o que você sofreu. Hoje é o dia que você vai sair dessa prisão. E Deus vai fazer de você uma mulher livre. Livre, livre, livre. E sabe como é que você vai ser livre? Quando você reconhece. Quando você diz problema é problema, pecado é pecado. Quando você abre os olhos e diz eu errei. Eu errei porque por mais que a pessoa que fez mal contra mim errou, eu também errei. Porque eu não tinha o direito de guardar mágoa. Eu não tinha o direito de reter perdão. Porque a Bíblia diz que eu preciso perdoar. Como Ele perdoou. Ser como Ele foi. Fazer o que Ele fez. Eu preciso ser discípulo. Eu preciso obedecer Jesus. E eu quero que você feche seus olhos e ponha a mão no seu coração. E eu quero que você faça essa oração comigo. Eu quero que você faça essa oração comigo, que vai mudar a sua vida. Vai arrancar você dessa prisão. Eu quero que você diga: Senhor, fale com força: Senhor, sonde o meu coração. Eu sei que eu caí na armadilha do diabo. Me tornei prisioneira. Me tornei prisioneira por causa do erro de outra pessoa. Mas nessa noite eu quero ser livre. E nessa noite eu declaro: eu perdoo o meu ofensor. Fala o nome do seu ofensor. Fala aí, fala. Ninguém está ouvindo você. Diga: eu perdoo fulano, eu perdoo o cicrano. Fala, fala. Você precisa confessar diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente confessa aqui na terra é ouvido lá no céu. Diga: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo aquela pessoa que me fez mal. Diga assim: eu perdoo. Porque eu escolho ser livre. Eu escolho perdoar. E nessa hora eu te peço: Senhor, passa com teu bálsamo de amor na minha vida. De amor na minha vida. Que eu enxergue o meu ofensor com misericórdia, com amor, como Davi olhou para Saul. Como Davi olhou para Saul, Senhor. Que nós possamos olhar para aquelas pessoas que nos ferem como Davi olhou para Saul, Senhor. Dá-nos essa nobreza, Senhor, no nosso coração, Senhor. Dá-nos essa nobreza, Senhor, de sermos mulheres livres. De sermos mulheres que não importa o que fizeram conosco, nós escolhemos perdoar e amar. Dá-nos esse coração, Senhor. Que nós possamos ser como o Senhor. Que nós possamos perdoar para sermos perdoados. Que nós possamos liberar para sermos livres. E que a prisão que o diabo, porventura, tenha colocado qualquer mulher aqui, seja desfeita hoje, Senhor. Seja quebrada hoje. Na autoridade do nome de Jesus, seja desfeita hoje. Seja aniquilada hoje. E que o inimigo perca. Nós declaramos que o inimigo perdeu nas nossas vidas. Nós declaramos que nós somos livres. Eu quero que você diga: eu sou livre. Fala com mais força, diga: eu sou livre. Eu sou livre. Amém.